Você deve ter pensado, enquanto eu enfrentar o futuro, posso ser melhor. Eu posso dizer que você está sem palavras, então aqui está a resposta. O passado nunca morre, entendeu? Você colhe o que você planta. Vamos dançar o tango, você e eu, Enji Todoroki. Uma dança com seu filho aqui no inferno. A história de Dabi Toya Todoroki é uma das mais tristes e trágicas de Boku no Hero Academia, levada pela ambição de seu pai que causou não só a destruição da sua família, mas também da sociedade futuramente. Para saber mais sobre a história do meu vilão favorito de My Hero Academia, fica até o final do vídeo para não perder nada e bora lá! Enji Todoroki, mais conhecido como Endeavor, sempre teve a ambição desde cedo de ser o maior herói japonês. Porém, conforme os anos foram se passando, ele foi se frustrando e desistiu da ideia. Não importa quantos recordes quebrasse ou quantas pessoas salvasse, seria impossível superar o símbolo da paz, All Might. Então, aos seus 22 anos, após Enji concordar em ter um casamento de individualidades com o rei Himura, em busca de conceber uma criança que fosse capaz de cumprir sua ambição, Toya Todoroki nasceu. Toya nasceu com uma individualidade de fogo mais poderosa do que seu pai, então ele receberia seu treinamento. Pouco tempo depois de Toya, Fuyumi, sua irmã, nasceu sem individualidade. Toya foi treinado praticamente desde que nasceu, sempre fixo em sua cabeça que seu objetivo de vida seria superar o All Might. Porém, conforme o tempo se passou, o cabelo ruivo de Toya começou a ficar branco, e seu corpo começou a ter queimaduras causadas pela própria individualidade. Enji e Rei foram a um médico, e o doutor disse que, infelizmente, Toya herdou a estrutura do corpo de Rei, com a resistência muito mais fraca e um corpo ideal para dominar o gelo, e não fogo. O doutor por fim pediu para Endeavor que seu filho não treinasse mais para não se machucar. Enji parou de treinar Toya então, mas o menino ficava implorando para continuar o treinamento, dizendo que poderia suportar a dor, porém o pai, mesmo frustrado, dizia que não o faria para o bem do seu próprio filho. Toya então começou a treinar sozinho e tentar superar os seus limites de suas próprias chamas, enquanto Endeavor quis ter mais filhos até que a sua ambição fosse saciada. 3 anos se passaram e Natsu nasceu, começando a causar desespero em Toya, que percebia que a ambição de seu pai não tinha parado de crescer. Natsu nasceu sem individualidade, então algum tempo depois, finalmente Shoto Todoroki foi concebido. A primeira visão de todos foi que o garoto possuía o cabelo metade branco e metade ruivo, sinal que marcava o objetivo concretizado de Endeavor e o início da loucura de Toya, que inclusive transtornado por ter sido trocado, tentou atacar sua mãe carregando Shoto com as suas chamas. A esse ponto, Toya já estava com o cabelo completamente branco de loucura e ambição e também do treino excessivo da sua individualidade. Toya não iria desistir de se tornar um herói profissional e superar o All Might, afinal, essa foi a chama que seu pai acendeu dentro do garoto. Então, conforme os anos foram se passando, Shoto foi sendo treinado abusivamente por Endeavor, enquanto Toya era proibido de treinar. Shoto era tratado como uma máquina de treino, enquanto seus outros 3 irmãos eram separados dele e viviam como crianças normais. Aos 13 anos, um pouco mais maduro, Toya confessa para Natsu que foi sua culpa ter atacado Shoto anteriormente, mas também levanta o ponto que a culpa de tudo isso é de Enji, que teve filhos como ferramentas para cumprirem seus desejos, tratando eles como falhas. Um dia, Toya planejava sair para treinar na montanha de Sekoto, onde treinava quando era criança. Rei se colocou à frente dele e pediu para que o filho reconsiderasse, já que ia sempre se machucar. Toya agressivamente disse que todas as mulheres da família eram inúteis, e que o único motivo dele estar vivo foi por conta da ambição do seu pai, que casou com Rei pela família dela ser pobre. Após Toya deixar sua mãe em prantos, ele vai até o pico de Sekoto e fica treinando. Então, já à idade de 13 anos, Toya Todoroki alcança um novo patamar de poder, mudando suas chamas de vermelhas para azuis, atingindo o ponto de incineração. Toya descobriu que o poder das chamas estão ligados ao estado emocional do seu usuário. Por sua instabilidade, ele atingiu esse novo patamar. Muito animado após o seu progresso, Toya foi mostrar sua evolução para o seu pai e pediu para que Enji fosse com ele ao pico de Sekoto, onde treinavam para demonstrar seu novo poder. Mas Endeavor levantou então a camisa do seu filho e percebeu as inúmeras queimaduras. Toya só manipulava suas chamas onde sua família não poderia ver, para que não fosse pego treinando. Enji então ignora ele e fica extremamente bravo, então desconta sua raiva em Rei por não ter impedido o garoto de treinar.
Mais tarde, Toya sobe a montanha desesperadamente irritado e frustrado com seu pai, porém suas emoções foram tantas que a sua individualidade se ativou sozinha e saiu do controle, transformando até suas lágrimas em chamas azuis. Toya subiu a temperatura do seu corpo até 2000 graus Celsius e ele estava tentando salvar desesperadamente, mas não conseguia abaixar seu fogo, pois Endeavor só tinha ensinado o garoto a aumentar a temperatura e nunca a abaixar. Então Toya teve seu corpo completamente incinerado pelo seu próprio poder, queimando toda a floresta da montanha junto com ele e deixando apenas seu maxilar no local. Sua aparente morte mudou a família completamente, principalmente sua mãe e Natsu. A família criou um altar budista Butsudan em sua casa para rezarem pela alma de Toya. Inclusive Andy já foi mostrado inúmeras vezes rezando pela perda do seu filho mais velho. Todos sabemos que Toya não morreu, não sabemos como, mas apesar de ficar com enormes queimaduras ao longo do seu corpo, ele sobreviveu. E graças aos abusos que sofreu durante a sua vida toda, ele se tornou um vilão. A partir desse momento ele passará a se chamar Dabi, pintando seu cabelo branco totalmente de preto para esconder sua identidade e observando ao longo dos anos sua família de longe, principalmente Endeavor, arquitetando um plano para destruir a carreira e a vida do herói. Anos depois chegamos à segunda temporada do anime, em histórias que já conhecemos. Após ver a transmissão da captura do assassino de heróis Sten, Dabi, assim como muitos outros vilões, se inspiram em suas ideologias. Então ele e Toga buscam pela Liga dos Vilões e entram na organização, acreditando que eles abraçam amplamente as ideias de Sten. Ao primeiro contato, Dabi e Toga brigam com o líder áspero da Liga, Shigaraki Tomura, mas nosso vilão das chamas deixa claro que seu objetivo é tornar o desejo de Sten uma realidade. Quando questionado por Tomura sobre seu verdadeiro nome, Dabi diz que falará futuramente, então algum tempo depois, os jovens vilões são recrutados para a Liga. Futuramente, após o vazamento de informações de onde os estudantes da UA treinariam, a Liga dos Vilões se encaminha ao campo de treinamento para que seus planos sejam postos em ação. Dabi toma a frente do movimento dizendo que o primeiro passo é tirar o senso de segurança dos estudantes. Então ele começa a pôr fogo na floresta em chamas azuis e iniciar o ataque da Liga. Twice faz alguns clones de Dabi para que possam distrair os estudantes da UA, enquanto o verdadeiro espera pelo lado de fora, entrando em combate com Eraserhead. Apesar do poder tremendo de Dabi, Aizawa countera o vilão facilmente e o imobiliza para um interrogatório, mas após a chegada de alguns estudantes o vilão escapa. Enquanto isso, um clone está lutando contra o Professor Vlad, mas Eraserhead também o destrói após achá-lo. Após Mr. Compass conseguir capturar o alvo Katsuki Bakugo, a Liga dos Vilões inicia seu plano de retirada. Junto com Mr. Compass, Twice e Toga, Dabi é surpreendido pelo trio de heróis Midoriya Shoji e seu irmão mais novo Shoto Todoroki. No meio do confronto, os vilões estão com Bakugo e Tokoyami comprimidos em bolinhas feitas pelo Mr. Compass. Os heróis, em uma tentativa inusitada, recuperam seus amigos em estado suprimido, mas Dabi se recusa a partir sem Bakugo, então facilmente recupera a cápsula do herói explosivo antes que Shoto possa pegá-lo, provocando o irmão mais novo e sumindo de lá através do portal de Kurogiri. Após capturarem Bakugo, a Liga tenta convencer o garoto a se unir aos vilões pelo estilo dele anti-heróico, mas em sua primeira oportunidade, Katsuki tenta explodir a cara de Shigaraki, falando que se tornará o maior herói de todos. De repente, All Might chega no esconderijo dos vilões, destruindo suas paredes, e com o apoio de outros heróis consegue se sobressair sobre a Liga facilmente. Dabi e seus companheiros são salvos pelos portais de All for One e obrigados a fugirem da batalha posteriormente. 3 semanas após o incidente de Kamino, a Liga se separa para tentar recrutar novos membros. Dabi à procura de novos aliados entra em um beco e incinera friamente os vilões de classes mais baixas, os julgando como lixos fracos. Um tempo após saberem que Overhaul foi derrotado e estava sendo levado a Tartarus, Dabi acompanha Tomura, Spinner e Mr. Compass interceptando o carro da polícia que levava o vilão, para destruírem de vez as ambições do líder da Yakuza e roubarem suas balas anti-individualidades. Os vilões são confrontados por algumas forças policiais e o herói de areia Snatch. Dabi reconhece a infâmia de Shigaraki, que já se espalhou de tal forma que os heróis profissionais reconhecem juntamente com a Liga dos Vilões. Após um ataque conjunto dos vilões, eles destroem Snatch e deixam o local em chamas, também tendo desintegrado os braços de Overhaul. Dabi foi designado para testar o Nomo High-End de Dr. Ujiko. Ele o solta para tentar atacar os heróis número 1 e número 2, Endeavor e Hawks. E após a batalha que bem conhecemos, os heróis vencem o Nomo com muita dificuldade e Endeavor recupera parte da confiança da população em seu trabalho. Sem tempo de respirar, os heróis são confrontados por Dabi, que diz finalmente estar frente a frente com o herói das chamas e que vai matá-lo. Mas para a sorte de Endeavor, a heroína coelho Miruko confronta Dabi e obriga a recuar.
Enquanto Dabi some em um portal, ele chama Endeavor de Enji Todoroki, seu verdadeiro nome, e diz para o herói tentar não morrer até lá. Dabi aparece mais tarde conversando com Hawks sobre o acordo deles. Os dois mantêm contato de modo que Hawks seja um membro futuro da Liga, provando sua lealdade aos poucos a Dabi, mas na verdade ele está tentando se infiltrar a mando do Comitê de Segurança Pública japonesa, coisa que Dabi suspeita, mas não fala nada. Ele prefere ficar de olho no herói alado. Ao final do dia, Dabi diz pensar em todas as famílias que ele afetou e quase deixou ele louco. Ele limpa então um pouco de sangue do curativo sobre seu olho, como se estivesse chorando. Ao final da quinta temporada, no arco do Exército da Meta Libertação, ou My Villain Academia, a Liga dos Vilões está vivendo miseravelmente, e Dabi é um dos únicos que sai do QG provisório para buscar aliados. Os vilões escutam um barulho do lado de fora e são surpreendidos por Gigantomachia, dizendo que está procurando pelo sucessor de All For One. Tomura revela aos seus aliados que esse gigante é a arma secreta que Kurogiri foi preso tentando capturar. A voz do doutor começa a sair de um rádio que está no pescoço do gigante, e pouco tempo depois os teleporta para o laboratório de criação de gnomos, explicando para ele sobre o passado de Tomura com All For One e dizendo que todos eles precisam se provar dignos para receber seu apoio, como braço direito do Mestre das Trevas. Para isso, a Liga deve derrotar Gigantomachia. Dabi se recusa a cumprir essa tarefa, então faz uma ligação para Hawks, dizendo que o herói precisa se provar e deve matar alguém específico. Algum tempo após a Liga começar a enfrentar Gigantomachia, dia após dia, eles recebem uma ligação do líder do Exército da Libertação, Redestro, dizendo que ele está com um de seus aliados, Jiran, e que ele está sendo torturado, obrigando a Liga dos Vilões a um confronto direto contra o exército na cidade deserta de Deika. Redestro acredita que a fama da Liga dos Vilões era algo maléfico, e que estava sujando o nome dos vilões e atraindo outras pessoas de forma errada. A cidade de Deika está vazia, era uma cidade sem lei onde todos aderiram às ideologias do Exército da Meta Libertação, que acreditava que as individualidades deveriam ser usadas como as pessoas quisessem, sem limites, sobressaindo os mais poderosos. Nesse confronto, Shigaraki, Dabi, Twice, Toga, Spinner e Mr. Compass, aqueles que sobraram da Liga, são obrigados a lutar contra um verdadeiro exército e seus comandantes. Enquanto Shigaraki enfrenta o líder Redestro, cada membro enfrenta também outras poderosas pessoas. Dabi combate Getten, um herói que ironicamente possui uma individualidade de gelo, quase a mesma da sua mãe e seu irmão mais novo. Dabi e Getten lutam ferozmente até o limite das suas forças, forçando Dabi a utilizar o poder máximo e as chamas aos poucos consomem seu corpo. Os dois superam seus limites, mas o resultado é de empate. Ao fim da batalha, Gigantomachia aparece junto aos centenas de clones do Twice, derrotando a maioria do Exército da Libertação. A grande conclusão é que Shigaraki desperta seu poder oculto e aumenta o nível da sua individualidade, derrotando Redestro e destruindo boa parte da cidade de Deika. Ao final do arco, a Liga dos Vilões se une ao Exército da Meta Libertação, formando a Frente de Libertação Paranormal, com Shigaraki como seu líder supremo e cada um da Liga como importantes comandantes do exército formado pelos vilões. Após a cerimônia de união, Shigaraki é considerado digno pelo Dr. Garaki e se prepara para receber inúmeras cirurgias que prometem lhe conceder o poder do seu mestre All For One. Enquanto isso, Dabi se encontra com Hawks, que estava entre o exército. Hawks mostra para Dabi o corpo que ele queria ver morto, sendo melhor aceito para a nova formação dos vilões. Após 4 meses, os heróis reuniram informações suficientes dos vilões graças a Hawks, e eles então conseguem fazer uma operação para invadir ao mesmo tempo o hospital secreto onde Shigaraki está entubado e a mansão que serve de QG para os vilões. Hawks, que estava na mansão no início da operação, pretende matar Twice, mas Dabi chega para confrontar o herói alado, dizendo que nunca confiou nele e queimando boa parte das suas penas. Apesar das dificuldades, Hawks consegue superar os dois vilões e assassinar o gentil Twice, causando enorme fúria de Dabi, explodindo o corpo de Hawks em chamas e destruindo praticamente o herói número 2. À beira da morte, Hawks questiona Dabi sobre quem ele é, pois ele conseguiu descobrir informações de todos os membros da Liga, menos ele e Tomura. Dabi o chama pelo verdadeiro nome, Kigo Takami, e revela também seu verdadeiro nome ao herói, o deixando em choque, porque seu maior ídolo era Endeavor. Dabi diz que cumprirá a vontade de Sten e acabará com a sociedade de heróis. E quando ele estava preparado para matar Hawks, seu assistente Tokoyami entra em enormes dificuldades, chega na batalha e consegue uma distração para salvar seu mestre Hawks e levá-lo voando para um local mais seguro. Apesar da frustração de Dabi, ele se foca em outro assunto importante. Em meio à destruição do QG, Gigantomachia desperta e sente que Shigaraki acordou e está lutando. Então ele começa a correr em direção à cidade de Jakku, buscando por seu mestre.
Dabi, Spinner, Toga e Mr. Compras pulam em suas costas para ajudarem seu líder na batalha derradeira contra os heróis. No meio do caminho, Mount Lady, Kamui Woods, Midnight e outros heróis da UA como Momo Kirishima e Minashido tentam parar Makia com uma estratégia de sedá-lo. Os esforços são enormes, mas os vilões conseguem se sobressair e passar com Gigantomachia, destruindo tudo onde passa. Quando finalmente chegam em Jakku, Gigantomachia protege Shigaraki de um ataque combinado de Nejire e Shoto. Dabi aparece nas costas de Gigantomachia e percebe que ambos seu pai e seu irmão estavam no campo de batalha. Endeavor, enfurecido, grita o nome de Dabi, mas ele então diz: "Tem um nome tão bonito, ele é Toya. Mesmo com essa aparência, pensei que minha família me reconheceria", molhando então seu cabelo preto e revelando a verdadeira cor branca dele. Enquanto Toya revela sua identidade para Endeavor e Shoto, ele genialmente planeja uma transmissão para toda a região japonesa, revelando que ele é um dos maiores vilões existentes, que matou inúmeras pessoas e que seu pai é o herói número 1, Endeavor, revelando também os abusos que ele e a família sofreram. Além disso, ele também na transmissão diz que Hawks matou o herói número 3, Best Jeanist, em nome do plano dos heróis de derrubarem os vilões. Nesse momento, Toya não derruba somente Endeavor do seu patamar de pilar da sociedade, mas também derruba o significado de herói constituído na própria sociedade, fazendo todos a partir de agora desconfiarem dos heróis e se virarem contra eles. Com Endeavor paralisado, não conseguindo aceitar essa situação, Toya salta de Gigantomachia e usa seu próprio Prominence Burn, pronto para matar o seu pai. Eis que Best Jeanist aparece no local, revelando que não morreu e que cooperou com o Hawks até então. O herói número 3 segura Dabi e imobiliza também Gigantomachia. Quem chega junto com ele é Lemillion, Mirio Togata com os poderes recuperados após ser rebobinado por ele. Os dois ajudam os heróis que estavam no limite das suas forças lutando contra Shigaraki, a Liga, Makia e Nomos também. Dabi queima os fios de Best Jeanist e parte para matar o seu irmão Shoto. Os dois se confrontam com as suas chamas no ar, porém as chamas de Toya estão em outro patamar que Shoto ainda não alcançou. Deku ainda tenta ajudar o seu amigo com Black Whip, mas ambos são jogados para longe por Dabi. Em uma última tentativa, Shoto tenta usar o seu punho de fogo, o poder máximo dele, mas Toya rebate com o mesmo ataque em um nível infinitamente superior, nocauteando seu irmão mais novo e dizendo que não teria sentido matar Shoto e Endeavor agora, já que o herói ainda não estava totalmente quebrado. Para variar, ao final do confronto a Liga sai de cena com apenas Shigaraki, Dabi e Spinner inteiros. All for One possui Shigaraki e o faz libertar milhares de presos de Tártaros e outras 8 prisões. Por fim, diz que o corpo de Shigaraki precisa descansar. No hospital, a família de Todoroki inteira vai visitar Endeavor com uma imposição incrível de Ray, falando que sabe de todas as coisas erradas que ele fez no passado, mas no momento ele e Shoto deveriam se unir para derrotarem Toya. Agora Shoto, após muitos capítulos, finalmente perdoa seu pai e diz que os dois precisam um do outro para mudarem a história da sua família. 2 dias depois, Toya está descansando em um sofá e pensando sobre a batalha que teve, contemplando suas próprias cicatrizes de queimadura e comentando como elas pioraram, embora ele não se sinta diferente. Sabendo que Endeavor provavelmente ainda está vivo e se recuperando, ele então deduz que não só pela posição do herói, ele não permite que ele morra, mesmo que ele quisesse, mas ele também teria que fazer uma declaração pública em breve, algo que ele aguarda com alegria e espera uma patética exibição. Ele então diz à sua antiga família para dar uma boa olhada nele nas profundezas do inferno enquanto derrama uma lágrima de sangue. Por fim, ele então lembra da noite trágica que perdeu o controle das suas chamas, comentando que isso era de se esperar, já que o seu pai apenas o ensinou a aumentar o calor. Essa foi a história do Dabi, o Toya Todoroki. E aí, vocês gostaram? Essa foi a primeira de várias histórias de vilões que terão aqui no canal. Então se você quer saber mais de todas elas, já se inscreve aí e vamos juntos. Obrigado por terem assistido até o final e um beijão, lindões e lindonas. Tarana na voz, é nóis, até a próxima e Prominence Burn!